Bora. Fernando, só para a gente recapitular então, já pedindo para vocês mandarem, a Heloísa aqui já mandou mensagem, o Janderson, o Luiz Conceição de novo conosco. Mandem perguntas também, a gente conversa por aqui. Só para resgatar algumas coisas, Fernando, sobre o Atlético, a gente vai falar sobre campo mais tarde com o Guilherme, mas a gente pode falar que os últimos anos aí do Atlético foram muito bons, né? Porque o clube no Campeonato Brasileiro sempre entre os primeiros colocados. Desde 2013, a única vez que o Atlético ficou fora dos 10 primeiros foi em 2017, ficou em 11º colocado, ou seja, está sempre ali no topo de cima, ou melhor, desde 2012. Também teve o título da Copa do Brasil ano passado, o título da Copa Sul-Americana ano retrasado. Acho que o time vive naquele círculo virtuoso que a gente fala, Fernando, é isso? Dá para falar a mesma coisa das finanças em 2019? Rapaz, esse ciclo virtuoso, a gente bate na tecla, né, cara, da importância disso, né? Então é um negócio que o Flamengo tá lá, né? Certamente tá instalado, mas eu digo que o Atlético também tá nesse ciclo, né? O Palmeiras teve também, Grêmio um pouco, né? Quer dizer, e isso não quer dizer que o cara tá ganhando tudo, né? Quer dizer que o cara tá com as condições em que o campo e o dentro de campo e o fora de campo estão na mesma direção, né? E está um alimentando o outro. Não quer dizer que os caras estão ganhando tudo, né? Porque fica muito fácil você ver isso no Flamengo, né? Mas você tem ciclo virtuoso instalado em outros clubes também, né? O que interrompe ciclo virtuoso? Só para deixar claro o que é o ciclo virtuoso, é aquele movimento em que uma boa gestão eleva a capacidade de investimento do clube, uma maior capacidade de investimento ajuda a montar times mais competitivos dentro de campo. Times mais competitivos dentro de campo geram maior engajamento de parceiros de negócio, geram maior engajamento de torcedor, né? Geram maiores receitas, aquelas receitas se somam, né? Quer dizer, você fica naquele ciclo em que as vitórias dentro de campo aumentam as receitas, a boa gestão dessa receita aumenta a competitividade do time, e aí você fica naquela... Tem um relatório nosso lá no site da Pluri, lá para quem quiser baixar, que explica bem o que é um ciclo virtuoso e explica como é que ele se quebra, né? Ele se quebra em geral, ou porque em algum momento o clube quer dar um passo mal que a perna, né, no popular, né? Aí o cara fala, não, agora eu vou investir pra caramba, porque eu quero saltar, né? E aí você se arrebenta, né? Acelerar, né? Que é acelerar o processo. Ou porque você tem briga política, né, internamente. Aí os caras começam, não, eu sou bom, tal, aquela coisa que o Flamengo quase ameaçou agora recentemente, né? Estavam querendo se matar logo depois do Mundial ali já, por briga de poder, né? O que interrompe o ciclo virtuoso é isso. O Atlético está no ciclo virtuoso desse, né? O Atlético é o clube, eu costumo dizer que é o único clube que desafiou realmente a hierarquia do futebol brasileiro, na base da gestão. Mas o Bragantino, não sei o quê. O Bragantino, ele comprou a vaga, muito bem gerido, o pessoal que está lá é excepcional, mas ele acelerou um pouco na base vamos lá, deixa eu comprar essa vaga aqui. É um pessoal muito competente demais, é um outro padrão do futebol brasileiro, assim como o Atlético. Mas o Atlético não, você vai voltar lá no meados dos anos 90, né, quando os caras decidem, aí na figura do Petralha, né, não dá para dissociar, né, a figura do Petralha é o cara que decide reconstruir o clube, né, que sempre foi a segunda força do estado, né, do Paraná, né, o Curitiba era o clube mais tradicional, né, mas o Paraná Clube, né, que nasceu ali em 89 da fusão do Colorado do Pinheiros, era o clube que ali nos anos 90 ali estava muito forte, né, tinha sido, se não me engano, o ex-campeão paranaense e tal, e o Atlético estava com um futuro, assim, bastante comprometido. Tinha aquele estádio, né, o Joaquim América antigo, um estádio que tinha bancada de circo, né, tinha aquele ginásio atrás, os caras chutavam, batiam no ginásio e tal, um negócio meio assim. É um clube que aqui no final acabou construindo 2 estádios, né, construiu, quando fez lá a Arena Baixada Nova, já era o mais moderno, né, do Brasil. Vai lá, fez a reforma, derrubou, fez de novo, mais moderno ainda, o único teto retrátil. O clube tinha um centro de treinamento lá, o CT, né, do Caju, né, que era a antiga Estância João Paulo II, era um hotel, né, que comprou e transformou no CT, quando o CT era uma coisa que o São Paulo tinha, o Cruzeiro tinha, poucos clubes tinham, né, não estava na... Mas ali eles perceberam que você ser um clube em Curitiba, né, que é uma cidade em que, por exemplo, as pesquisas mostravam, ainda hoje, né, uma discussão aí, que a maior torcida era, por exemplo, do Corinthians, né? Então, uma cidade em que muita gente tem um segundo time, né? Eu torço para um time no Rio Grande do Sul. Isso era comum, né? Ainda é comum em Curitiba.
Mas um clube que não ia ter, portanto, acesso a grandes patrocínios, grandes cotas de TV, fora do eixo Rio-São Paulo, né, uma vida muito dura. E ali, eu acho que a grande sacada foi o Atlético perceber, antes dos demais clubes, que jogador era o caminho para você mudar a cara do time. Por quê? Porque o Brasil é um formador, né? Fornecedor, né? De jogadores, né? Como nenhum outro, né? E o Atlético percebeu que a grande jogada era você efetivamente fazer o investimento na formação dos jogadores e acessar diretamente o mercado internacional, né? Essa foi a grande mudança. Isso nos anos 90, teve uma operação simbólica desse movimento, que foi a venda do Zé do Paulo Rink, né? Do Zé do Paulo Rink, né? Anos antes, 90 né? ainda, bem, né? Bem no começo, com aquela grana... Depois da Copa lá, o Kleber. Depois o Kleberson, né? E aí, né, Munir, quer dizer, começou a ter toda hora, né? Todo dia passou a ter quase um jogador do Atlético sendo vendido, bem vendido, né? Ocupando o espaço, falando com o mercado internacional diretamente, trabalhando de uma maneira muito bem estruturada isso, né? E aí o clube começou a ter diferencial de receita, né? Porque é o que eu digo, hoje, dirigente do clube, nós aqui na Pluri somos muito procurados por clubes que, por exemplo, essa é uma época que tem muita eleição, né? Então é muito comum chapas de gente, né, procurarem a Pluri para discutir sobre planos de governo, né? Contratar a Pluri para fazer planos de governo e tudo mais. Isso acontece toda eleição. Os clubes, eles, tipo assim, não há um pensamento, nunca há um pensamento do tipo assim, qual é a vantagem competitiva que eu vou ter para fazer o meu clube se destacar? Não existe isso, né? O Atlético pensa isso, né? Ele pensa claramente, a vantagem competitiva que eu tenho por exemplo, eu ser um captador, um eficiente captador de jogador, e mais que um revelador, porque quem revela vende barato, mas um formador, né? E um formador que fale direto com o mercado lá fora, tire o máximo possível de intermediários do processo de venda do jogador e fique, obviamente, com a maior parte do ganho, né? O Atlético foi o primeiro clube a fazer isso de uma maneira mais pensada, estrategicamente, como essa vai ser a maneira como eu vou ganhar espaço no mercado. E foi isso que foi acontecendo, né? Com o passar do tempo, o clube foi, esse ano, como está escrito no nosso relatório, que está lá no site da Pluri, quem quiser baixa lá, a gente coloca que esse ano foi o ano em que ficou visível um processo que era cantado há muito tempo. Vamos projetar tempo. aqui, Fernando, Atlético antigo. Esse é o relatório que o Fernando falou, que está no nosso site. Crescimento e consistência, né, Fernando? Destaque? Crescimento e consistência, cara. É isso. Quer dizer, quando a gente diz assim, pô, o Atlético está quebrando a hierarquia, aí alguém fala, não, mas isso é agora porque foi o aumento da... Meu amigo, cada ano você vai achar um motivo. O fato é o seguinte, os elementos da boa gestão, eles estão em campo e estão fazendo com que o clube seja cada vez mais forte. Isso não tem muito retorno. Tem um retorno sim. Se houver uma descontinuidade política. Acho que por isso o clube se preocupa tanto com esse projeto de clube-empresa e tal, porque essa é a garantia da perpetuidade do trabalho do clube, do resultado do clube ao longo do tempo. Mas... efetivamente, indo ali, Munir, na parte de baixo... O Fernando falou, esse relatório está no nosso site, tá, gente? Então baixem lá, já está disponível na nossa home. Vamos para os principais pontos aqui, né, Fernando? Depois a gente vai entrar um detalhe, né? Um detalhe técnico importante, né? Balanço auditado aí pela BDO, né? Que é uma das melhores aí do mercado, sem ressalva, sem ênfase nenhuma. Negócio assim, raro, difícil de encontrar. Dá uma aumentada aí, Munir, para a galera dar uma seguida aqui comigo. A gente vai passar depois todos os pontos, receitas, despesas, mas vamos primeiro para os melhores momentos aqui. O Fernando falou do círculo virtuoso, no nosso site a gente tem o vicioso também, viu, gente? Então acessem lá e vejam qual é a situação do clube de vocês também. Rapaz, o vicioso tem um monte, viu? O virtuoso é raro, mas o vicioso tem um monte. Receita bruta do Atlético dobrou. Atingiu 390 milhões de reais, é um nível recorde na história do clube. Nível recorde de longe, né? O que turbinou? Cotas de participação e transmissão, premiações e coisas do tipo, crescimento de 85%, né, e ter Copa do Brasil conta bastante, mas para ter a receita da Copa do Brasil você precisa ter um time, né, vitorioso, então aí a relação com a gestão e tudo mais.
Receita com venda de atletas cresceu 210% para 133 milhões, está no top 5 dos clubes que mais venderam aí no Brasil. Vai ficar atrás de quem? Flamengo, Santos, Internacional, se eu não me engano, talvez mais um, mas está no top 5. O Grêmio foi 106, se eu não me engano, foi menos que esse valor aí. Receita com, inclusive a queda da receita foi o que fez o Grêmio não aumentar mais, né? A receita total, a queda da receita com venda de jogador. Receita com match day subiu 64%, né, cobrando mais pelo sócio, mais gente no estádio. Resultado líquido, né, subiu 285% para 64 milhões, quer dizer, um clube que fez um superávit, e ao invés aumentou o investimento no futebol e manteve um superávit. Essa manutenção do superávit fez com que o endividamento do clube caísse 6% para 278 milhões, e que a relação entre a dívida líquida e a receita total caísse 53% para 0,71. E olha, nesse 278, tem a maior parte disso aqui é a Arena. A maior parte desse endividamento aí é a Arena. Quer dizer, é um ativo que gera receita. A condição do clube, e que o clube está tentando renegociar lá com o Estado lá e tudo mais, né, diminuir a dívida e tudo mais. Você teve uma piora num resultado financeiro, né, que ano passado efeitos extraordinárias e fizeram com que o clube tivesse tido receita financeira, não despesa financeira líquida, que é muito raro, e esse ano virou uma despesa financeira líquida de 10 milhões, que não é um negócio muito grave. E a necessidade de capital de giro subiu 14% para 85 milhões, que é um número que também não é muito grande. Vocês viram aí clubes aí com 300 milhões de necessidade de capital de giro aí nesse período. Os números são muito positivos, né? O clube foi colocado aí como o 6º clube com maior receita do futebol brasileiro, mas tirando as receitas recorrentes, também um crescimento substancial. Você teve 260 milhões de reais de receita recorrente, gente. 260 milhões de reais de receita recorrente é mais ou menos a receita recorrente do São Paulo. Isso é a receita tirando venda de jogador. Então as bases estão muito, muito sólidas, cara. As bases estão muito sólidas. O clube, esse ano de 2019, ele, para quem achava, não, o Atlético ele furou a hierarquia do futebol. Furou, ele tá lá, né, tem os 12 mais famosos, né, que são sempre mais famosos, mas em estrutura, mas o time ABC tem mais tradição. Tem tradição, legal. O América do Rio tinha uma tradição também muito grande, nos anos 50 era um dos clubes mais tradicionais do Rio, 60. A tradição, ela se esvai com o tempo, gente. Futebol, você tem que ser bom o tempo todo. Se você está deixando o tempo passar, as novas gerações não estão te... Você olha o seguinte, a galera mais nova vê o Atlético Paranaense no meio das disputas, da confusão, né, das competições em si. Mas não vê muito clube famoso aí no meio disso, né? Então esse é o efeito. O torcedor mais novo não estranha, né, Fernando? Não estranha, Essa exatamente participação, isso. né? Exatamente não, isso. Bacana. Agora, o torcedor mais novo, o que ele pensa do Botafogo? Não é nenhuma crítica ao Botafogo. O Botafogo é um time com tradição espetacular e tudo mais. A crítica é aos dirigentes do Botafogo. Não esses que estão aí, porque estão no meio da confusão aí, tentando... Né? Mas os que construíram o problema, né? Então sempre o ponto é o seguinte, a gente podia fazer, os dirigentes do futebol são horrorosos, não sei o quê. Esse negócio está melhorando bastante, bastante. Tem dirigente horroroso no futebol brasileiro, horroroso. Tem alguns assim que são, nossa, abaixo da crítica. Mas isso aqui, cara, foi muito pior. Os caras deram uma melhorada substancial. O Atlético vem nessa toada. Vamos lá, Munir. No caso do Inter, Fernando? Mas a diferença é que, guardadas as proporções, mas olha como olha a diferença do Atlético. O Atlético tem 278 milhões de endividamento líquido. Se você pegar ali o endividamento da Arena, eu acho que dá uns 200. Daqui a pouco a gente fala para vocês aí certinho quanto é. Tá? Mas é quase isso tudo. Né? Quando você olha o endividamento do Inter, o endividamento líquido lá é 730 milhões. E o Beira-Rio é uns 170, se eu não me engano. Quer dizer, você tirando o Beira-Rio, ou 200 milhões, você tirando o Beira-Rio, o endividamento líquido do Internacional é uns 500 milhões. Você tirando a Arena da Baixada, o endividamento líquido do Atlético é quase zero. É isso.